precisamos entender de sociologia. O que tem que ver isso com a Bíblia, com a nossa vida? E realmente tem tudo a ver. Porque foi da Bíblia que os sociólogos tiraram os ensinamentos para poder exercer a função de um sociólogo dentro da comunidade, qualquer comunidade cristã evangélica, qualquer sociedade. O sociólogo, o psicólogo, o antropólogo, o arqueólogo, o filólogo, a filosofia, a psicologia, tudo parte da Bíblia. Porque quem criou a humanidade foi Deus. E Ele que sabe de todos os parâmetros que você precisa ter para conduzir a humanidade no caminho certo. Ensinar as coisas certas para que eles se tornem pessoas civilizadas. O homem tem uma civilização, fora de Deus, ele tem uma civilização diferente. E quando o homem está com Deus, ele tem outro tipo de civilização, outro tipo de comportamento. Então é isso que nós vamos ver dentro da sociologia cristã. Entendeu? Sim. E para isso nós precisamos começar lendo a Bíblia. Primeiramente, o que é sociologia? É o estudo e conhecimento dos agrupamentos humanos e das leis que regem a ciência dos fenômenos sociais e a doutrina dos fatos sociais. Doutrina, conhecimento. E para começar, eu queria que alguém lesse 2 Coríntios 3:14, 1 Coríntios 3:16, para a confirmação do versículo. 2 Coríntios 3:14. Não, 2 Coríntios 6:14. 6. É? 2 Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Vocês percebem que a nossa sociedade cristã ela é diferente da sociedade do mundo. Nós não temos comunhão com ele. Comunhão, o que quer dizer comunhão? Com uma coinonia, com um acordo. Não tem. A sociedade nossa é diferente. E 1 Coríntios 3:16 é uma confirmação desse versículo aí. 1 Coríntios 3:16. Né, a confirmação? Uhum. Então, quando os discípulos, Jesus foi embora para o céu, né, deixou eles, não deixou sozinho, deixou o Espírito Santo para que orientasse ele, desse força para ele. 1 Coríntios 3:16. Primeiro. Só a mamãe ler que eles não sabem o que é. Ah, entendi. Não sabeis vós, que é isso mesmo? É. Que sois o templo de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Exatamente. Então, realmente nós somos diferentes. Não tem como dizer, é comparável, não, é incomparável. E dando continuidade, depois da parte que faz do comunitário e do sociável. O que é comunitário? Comunitário fala de filantropia. O que é filantropia? É quando você se dedica a fazer uma caridade, você vai fazer uma benfeitoria, você se dedica à humanidade. Aí você se sente na gentileza de fazer um acolhimento com amor, a amizade pelas pessoas humanas. Quando Pedro, João e Tiago estavam dando a palavra no templo em Jerusalém, aí vocês vão ler aí vocês vão entender por que entrou a parte da sociologia, da sociedade e da coinonia. Atos 6, de 1 a 7. É para ler tudo? Isso. De 1 a 7? Exatamente, que ele vai explicar por que o Samuel acabou de ir lá para a igreja. Ele vai fazer exatamente esse serviço. Ora, Pode falar. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós,
7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vocês perceberam que eles queriam a atenção. Eles não queriam só a palavra. Então as viúvas falam assim, por que nós estamos desprezados? E uma coisa que Deus não aceita é o menosprezo. Se você puder ir para lá, porque não dá para a gente ver aí tudo. Ah, é bonito, né? Muito bem. Ah, sociologia e antropologia, exatamente, antropologia. Aí entra agora o antropólogo, ele estuda o quê? Exatamente esse comportamento do ser humano um para com os outros. Ele fala assim, ó, a antropologia é a ciência que se ocupa do homem e tem por objetivo o estudo e a classificação dos caracteres físicos e dos grupos humanos. Aqui fala dos indígenas, entendeu? Da cultura e da sociedade entre eles. É o estudo das crenças e instituições, concebido como um fundamento. Esse fundamento é o social e o etnológico. A etnologia fala da ética, né? A ética é a parte da filosofia que estuda os deveres dos homens para com Deus e a sociedade. Então nós temos esse objetivo. Aliás, quem conhece, quem não conhece não vai fazer nada disso. Agora, nós conhecemos os nossos deveres, nós sabemos a vontade de Deus. Então nós vamos pegar isso que Deus nos deu para ajudar o mais necessitado, o mais carente. Aí entra aqui uma parte interessante. Também é a ciência que tem por objetivo o estudo da cultura. A cultura, vemos aqui os indígenas, né? Ele tem a cultura dele. Nós não podemos dizer assim, eles estão errados? Não, é a cultura deles, nós temos que respeitar. E se porventura algum, digamos assim, missionário for fazer missão lá com os indígenas, agora você me diz, cabe ele todo engravatadinho, emplumadinho, para fazer, não fica uma coisa fora da cultura deles? Realmente ele tem que entrar lá, no meio dos indígenas, e falar assim, ó, eu vou ter que se portar igual a vocês, vou ter que usar mantanguinha, é verdade, porque agora ele vai chegar lá todo engravatado, o índio vai ficar assim meio assim, mas que esse camarada aí, o que ele quer? Será que ele veio aqui para tomar nossas terras? Não é isso? Porque a cultura dele é essa aí, andar. Agora, devagarinho, o missionário vai, entendeu? Vai levando eles, conversando, vai formalizando neles uma cultura diferente. Se eles aceitarem, porque se eles não aceitarem, é a cultura deles. A ciência que tem por objetivo o estudo da cultura, do material e do espiritual, tá vendo? Dos povos sob o aspecto cultural da população primitiva, tá vendo? Primitiva, que são pessoas primitivas, baseados na antropologia cultural e social. Aí entra a ética. A ética é a parte da sociologia, da filosofia, que estuda o dever dos homens para com Deus e a sociedade. Então, dos homens para com Deus e o homem que aprende Deus vai então aplicar isso na sociedade. Aí entra a deontologia. O que é deontologia? Deontologia. Luiz, estava onde estava? É a parte da filosofia em que se estudam os princípios fundamentais e do sistema da moral, tratado dos deveres profissionais. Entendeu? Aí já vai falar da profissão. Digamos assim, você chega numa orquestra ou você não pode chegar lá? Digamos assim, você é um músico, tem que ser um maestro. A deontologia trata dos profissionais, tanto da medicina, qualquer profissão. Então, vocês que são músicos aqui, você não pode chegar numa orquestra e dizer assim,
esse maestro está regendo errado, vou ter que ensinar para ele como é que se rege. Mas ele é maestro, né? Assim. Ele tem uma sua, entendeu? É difícil, você tem a sua cultura, você aprendeu desse jeito, mas o maestro aprendeu daquele jeito, então você tem que respeitar ele. E ele, por sua vez, tem que respeitar você. Se porventura ele quiser uma orientação sua, uma ideia sua, ele vai te chamar em particular. A ética diz isso, você não pode chamar a atenção dele em meio a um grupo. Você tem que fazer uma particularidade com ele. Isso é deontologia. Fala só com os espaços, né? O médico, ele não pode falar mal do amigo dele quando o amigo dele comete um erro. Ele fala assim, não, ele cometeu um engano, nós vamos ver isso aí. Ah, ele está errado, ele está errado. Isso acaba com a classe. Então, a deontologia, ela diz que você tem que preservar a sua classe. Você tem que preservar, proteger, porque essa classe ela não vai se acabar se porventura alguém achar que ela está no caminho errado. Não. Cada um tem a classe. O advogado tem a classe dele, o juiz tem a classe dele, mesmo sendo da mesma linha de raciocínio do advogado, é assim, mas ele é diferente. O juiz, o médico, o enfermeiro, o pastor, olha, o pastor também faz parte dessa deontologia. Ele tem que respeitar os membros, tem que respeitar a membresia, tem que respeitar o corpo que ajuda ele, e o que ajuda ele, o corpo que atrás, também não pode sair espalhando coisa errada que ele faz, que isso é falta de ética. E aqui, então a deontologia, ela trata desses assuntos. Não pode, é uma coisa incrível. Você diz, não pode. É proibido. Tem um E assim e assim, ó. Um X em cima do E. Proibidíssimo. Não pode, você tem que pisar. Hoje em dia, Você só tem que se pisar acontecer duro, essa não ética pode. aí, Ele errou, mas quando- deixa pra lá. quando tem uma troca que a pessoa vai perder. Se a Exato. pessoa não tem nada a perder, ela não exerce mais essa ética. Às vezes nós ficamos pensando, o camarada errou lá. Ele deveria chegar no meio da guerra e falar para todo mundo, ó, esse camarada aqui ó, fez isso. Não pode. Aí nós criticamos, pensamos, está errado, está certo, está errado. E pelos estudos da deontologia, está certíssimo você preservar cada um dentro da sua profissão. Se ele errou, ele tem que se consertar e procurar não errar mais. E quem viu ele errando tem que falar assim, bom, eu estou passivo de errar, então eu vou ficar quietinho. Porque se eu for criticar ele e eu errar, olha o que vai acontecer, muitas mãos, você não criticou aquele camarada lá? E aí, você caiu no mesmo erro que ele, e agora? O que você vai fazer? Você caiu no mesmo erro, né? Aí você fala, poxa, eu devia ter ficado calado. Bico calado, zip. Agora nós vamos passar agora para a moral. Moral, o que é moral? Moral é a parte da filosofia que trata dos costumes e dos deveres. É tudo assim, tudo dentro do mesmo padrão de palavras. Dos deveres dos homens. Aí entra agora a filosofia. Filosofia é a ciência geral dos princípios e causas ou sistema de noções gerais sobre o conjunto das coisas. Junta tudo e faz um pacote só. É um esforço para generalizar, tornar geral, desenvolver, difundir, tornar-se comum a muitos indivíduos e aprofundar e refletir e explicar. Entendeu? Quer dizer, o camarada que faz filosofia, ele tem que ler muito. Primeiramente, ele tem que ler muito para explicar filosofia, como eu comecei aqui. Para saber o que é filosofia, sociologia, antropologia, ética, moral. Eu fiz aqui uma apanhada aqui, ó, em Atos 17, 18, quando Paulo estava lá em Atenas, né? Ele foi levado para o Areópago, cidade onde era levado os grandes para serem julgados. Só que lá era para ser julgado e depois, ó, porca nele. Então levaram Paulo para o Areópago para ele ser entrevistado. Fala assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele.
E uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro, quer dizer, esse falador? Fala muito, mas não diz nada. Eles pensavam, né? Aqui é porque a filosofia dele não batia com a filosofia de Paulo, que era a filosofia cristã, como vocês já leram, né? Leu aqui, você leu aí? Exatamente. Não bate a filosofia humana com a filosofia de Deus. É totalmente diferente. O que quer dizer isso? E outros parece que é pregador de deuses estranhos. Olha só, pregador de deuses estranhos. Que ele tinha muitos deuses. Porque eles anunciavam Jesus o ressuscitado. Aí aqui entra digamos assim, na cabeça deles, eles chamavam de superstição. Esse camarada é supersticioso. O que é superstição? Superstição, para quem não sabe, ou aliás, as meninas que não sabem o que é superstição, a pessoa ser supersticiosa. A pessoa que tem medo das coisas sobrenaturais e espirituais. Nós não temos medo disso, porque nós não somos supersticiosos. E um dos objetos que a humanidade continua usando, aí coloquei alguns aqui. O primeiro é usar uma arruda atrás da orelha. Alguém já viu alguém usando isso aqui? Uma arruda aqui na orelha? Ele não tira da orelha. Diz que é para proteger dos maus espíritos. Outra é acender a vela lá no fundo do quintal, para que os espíritos não invadam o quintal dele pelos fundos e ataquem ele de noite. Mas pela frente pode entrar. Não, mas na frente na frente da casa dele tem um vaso, e esse vaso tem espada de São Jorge, comigo ninguém pode, a arruda também está ali, são 7 plantinhas. Ali, por ali o espírito mal não entra para atacar ele. E por trás tem as 7 velas acesas. E também o pé de coelho, como é que se fala? No casco do cavalo. Uma ferradura da porta, sal grosso, e agora eu não sabia, agora apareceu o mezuzá. O mezuzá que era usado, que o povo, Deus mandou que o povo usasse aquele mezuzá lá no umbral da porta. É o mezuzá e o mascofe. Então, se alguém não sabe o que é mezuzá é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Entendeu? E aquela parte de cima ali, ó, é o mascofe. Então Deus falou assim, vocês peguem o mezuzá e o mascofe no encontro, vocês vão passar o sangue do cordeiro atingindo as duas partes. Isso era Deus, né? Não é o homem. Nas duas partes. Pegando o mezuzá e o mascofe. Aqui, ó. O sangue era passado aqui assim. Dos dois lados. E quando o anjo da morte passasse, ele olharia ali e viria o sangue do cordeiro. Ele passava direto, o anjo da morte. Agora, na casa que ele passasse e não visse o sangue, então ele entraria na casa e mataria o primogênito. E hoje estão usando isso aí para se proteger. Se proteger do anjo da morte. Entendeu? Chama de mezuzá e mascofe. Quem está aprendendo hebraico é a Esther, né? Você vai aprender essa palavra aí. Escrever e ler. Agora vamos para... por exemplo, aqui, ó. Temos um versículo aqui que fala a respeito do rei Ezequias quando ele entrou para reinar. Né? Qual é o assunto agora? Não, é falando sobre superstição. Isso aqui também entra. Quando o rei Senaqueribe viu... Quando o rei Senaqueribe viu que ele não tinha mais nenhuma proteção de nenhum Deus, ele falou assim, eu vou tomar essa cidade com uma facilidade, não vou nem guerrear. Porque ele chegou, o rei Ezequias chegou, né? Está escrito aqui em Livro do Reis, Segundo Livro do Reis, capítulo 18, 4 e 7, fala assim, ó. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo as estelas. E fez em pedaços a serpente de metal. Fez a serpente de metal, destruiu que Moisés tinha feito no deserto.
Vocês percebem que quantos anos essa serpente estava andando com ele? Muitos anos. Ela ainda estava inteiríssima. Que Moisés fizera no deserto. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel não queimavam incenso. E o nome da estátua era Neustã. Assim funcionou com ele para onde quer que ele se ia conduzir com prudência. E se debelou contra o rei da Síria e não serviu. Quando ele viu que o rei Ezequias não queria se dobrar a ele, ele usou então de quê? Ele começou a assediar o rei. Aí entra a palavra assédio. Quando a pessoa chega para você e vê que você não é fácil, entendeu? Que você não vai de qualquer maneira, ele te assedia. O que é assediar? Te cercar assim, eu sou mais valente que você. Ou você faz o que eu quero, ou eu vou tomar tudo que você tem. Eu acabo com a sua vida. Aí ele começou a pedir ouro do rei. O rei foi dando ouro para ele, ouro, prata. Aí quando ele viu que não tinha mais nada, ele mandou os mensageiros falar para o rei Ezequiel: nós vamos invadir a sua cidade. O rei se achou num desespero, falou assim: e agora, o que eu vou fazer? Aí ele procurou o profeta. Assim, nós temos que procurar alguém mais forte que nós, né? Mais experiente. Vocês meninas, quando alguém acercar-se a vocês, assediar vocês não podem ficar caladas. Vou procurar meu pai e minha mãe e vou passar para eles o que está acontecendo comigo, na escola, no trabalho, onde quer que seja. O camarada se acha mais forte e quer se aproveitar de mim, está me assediando. Aí o que acontece? Você chama seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou seu tio, que é um cara bem forte, né? Fala assim: eu quero ver se esse camarada pode com meu tio, não é assim? Para me proteger. Aí Isaías falou assim: vamos orar. Aí foram orar. Aí Deus respondeu a oração para Isaías. Falou assim: Isaías, vai lá e fala para o rei que ele não tem que lutar, não tem que fazer nada, deixa que eu faço. Então, quando acontecer alguma coisa com vocês, fala para o seu tio, ó. Seu tio vai falar assim: deixa esse camarada comigo, que quem vai resolver esse caso sou eu, porque eu sou forte. E ninguém mexe com os meus parentes, ninguém mexe com o meu sangue. Não é assim? E Deus ganhou aquela batalha sem o rei Ezequias levantar uma agulha. Amanheceu o dia lá do outro lado do pátio, lá do outro lado dos muros de Jerusalém, 185 mil soldados de Senaquerib mortos. Outra coisa também, quando alguém vier na escola, no trabalho, em qualquer lugar, vocês que estão em fase de crescimento, aquele camarada que vem com aliciamento. Outra coisa, aliciamento é quando o camarada vem com, digamos assim, com sapatinho de veludo, com riso nos lábios, né? Oferecendo para vocês, digam assim: a Laurinha, Esther, vocês são bonitas, vocês não querem trabalhar de modelo? Eu sou um caçador de modelo. Isso acontece, hein? Aí você fica: é mesmo de verdade, e aí, é que às vezes? Vamos comigo, ou você entra em contato comigo, está aqui meu celular, dá o número do seu celular, seu telefone. Já aconteceu com ela aqui, ó, lá no shopping. Estava eu, a Nancy, ela, chegou uma mulher assim: nossa, que menina bonita, você não quer colocar ela para fazer, né, fazer comercial? A Nancy falou: não, ela não precisa disso não, ela está estudando na Nova ainda, né, galera? Você lembra? Não. Não lembra não? Você era pequenininha, você tinha quantos anos? 3 anos, né? Bonitona ela, né? Não, eles procuram gente bonita, mas só Deus sabe o que vai acontecer, entendeu? Você deu o telefone e eu não dei. Ele ligava para casa. Ele ligava, assim, ele pode ligar à vontade, eu dei só para encher linguiça. Então, aliciamento é isso, a pessoa chega, como o Senaquerib chegou, né? Todo bonzinho, né? Querendo agradar o rei, e o rei, quando ele viu, falou: não, esse camarada não quer me agradar, ele quer tomar minhas coisas. E ele procurou então auxílio de uma pessoa, que depois essa pessoa procurou o auxílio de uma pessoa mais forte ainda, que era Deus. Aí Deus falou assim: tudo bem, eu vou resolver esse problema.
Então, quando vocês passarem por isso, comuniquem em casa com seus pais, seus tios, e se for preciso, nós vamos para a guerra mesmo. Esse negócio não, entendeu? Porque nós somos uma sociedade cristã, temos conhecimento da palavra de Deus, temos da parte de Deus um anjo que nos guarda, nos rodeia, nos cerca e cuida de nós, não é isso? Isso é a família, conforme a razão, a faculdade própria do homem de conhecer pelo Espírito. A razão faz isso, ó. A razão faz porque nós conhecemos pelo Espírito a distinção das coisas e das ideias. Então, pelo Espírito, eu estou me discernindo que aquilo para nós não faz bem, não é isso? Faz mal. É uma ideia que não vai caber para nós. Agora nós vamos passar, deixa eu ver aqui uma coisa. Outra palavra que eu queria que vocês entendessem é a palavra preconceito. Você sabe o que é preconceito? Preconceito nada mais, nada menos, falta de conhecimento. Só isso. Porque quando você tem conceito, você tem conhecimento das coisas. Conceito, preceito. Preceito faz parte do conceito. E o preconceito é aquele que é contra o preceito e o conceito. Ele é digamos assim, uma palavra que muitas pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus, ele quer agir e atuar de uma maneira, entendeu? Que ele não conhece. Aí muita gente pega essa palavra preconceito e aplica naquilo que se diz. A pessoa diga, eu chego num lugar, a pessoa olha que eu sou pequeno, sou feio e fala assim, esse camarada aí não é mais preconceito, aí isso digamos assim, eu escrevi aqui que é a palavra meio complicada. Deixa eu ler aqui. É uma palavra que eu escrevi aqui, que diz... A rejeição. Quando você chega no lugar que você tem muito conhecimento e as pessoas não têm conhecimento, você é uma pessoa sábia, você é bom na música, pode ter certeza. A palavra preconceito não cabe. Vai caber o quê? Você vai ser um cara rejeitado. O que é ser rejeitado? Vai ser recusado. As pessoas vão menosprezar você. Vai querer fazer com que você se sinta por baixo. Aí o que acontece? Aí eu coloquei aqui uma palavra, está escrita em Provérbios 24, Levítico 26, do 12 a 18. Uma coisa que Deus abomina é o desprezo. Você chega no lugar, para falar nisso eu escrevi... Está escrito aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu esqueci de falar de civilidade. O que é civilidade? A civilidade... Peraí que eu vou achar. Ela faz parte da sociologia, a civilidade. A civilidade, é o conjunto de formalidades entre si pelos cidadãos, quando bem educados, né? Quando bem educados. Essa aqui, delicadeza, de cortesia, educação, de duas maneiras. E isso já vem de família. Quando você sai da sua casa, que chega lá fora, todo mundo vai conhecer você, se você é bem civilizado, você foi bem educado em casa, então, o que acontece? Você ajuda os velhinhos a atravessar a rua, você ajuda as crianças a atravessar a rua para não ser atropelado, nem escrever. Exatamente, Ou dá um para com o outro para que andem juntos, nunca andem separados, nunca discutam nas ruas quando estiver com seu irmão.
Porque o civilizado, ele é civilizado. Ele é educado, ele usa de cortesia. Tem mais alguma parte aí? Aqui, ó, civilização. A civilização, ela começou quando você ler aquele versículo das viúvas, né, das viúvas que reclamaram que elas estavam sendo menosprezadas. Aí foi que foi criado, então, o grupo que o Samuel faz parte hoje, né? Diácono. Os obreiros. Então, os obreiros têm essa parte dentro da igreja, de cuidar dos irmãos, das viúvas, principalmente, que elas não têm marido, então o marido delas é o diácono, viu? O marido dela é o diácono, que cuida delas, procura ver se, assim, enquanto ela é viúva, porque depois viúva de verdade, porque tem uma, como diz Paulo, tem umas viúvas que não é viúva não, elas são apenas uma máscara, mas tudo bem. Aqui, ó, o civilizado, ele é educado, ele é delicado, ele usa de etiqueta, ele usa de cortesia, ele tem educação e tem boas maneiras. E família? O que é família? Família é quando duas pessoas se juntam para se casarem e deles sai um filho, dois ou mais, que tem o mesmo sangue. Aí se formou uma família.